Boa noite a todos do Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dias da Cruz. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra. E hoje com uma convidada muito especial, que é a Andreia, que está aqui com a gente nesta noite. E hoje, o tema, é o Jesus, Jesus, nosso guia e modelo. Esse é o tema da nossa palestra de hoje. E como de praxe, nós vamos a uma leitura. O texto é de André Luiz e que fala sobre Jesus. Ele não era médico e levantou paralíticos e restaurou feridos, usando o divino poder do amor. Não era advogado e elegeu-se o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Não possuía fazenda e estabeleceu novo reino na terra. Não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom ânimo das almas desesperadas. Não era professor consagrado e fez-se o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não era doutor da lei e criou a Universidade Sublime do Bem para todos os espíritos de boa vontade. Ele não era rico e engrandeceu os celeiros dos séculos. Padecendo amarguras, reconfortou a muitos. Tolerando aflições, semeou a fé e a coragem. Abatido, curou as chagas morais do povo. Supliciado, expediu a mensagem do perdão e do amor em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando o destino das nações e santificando o caminho dos povos. Quem oferecer o coração em homenagem ao divino amor na terra, poderá, desse modo, no exemplo de Jesus, embora anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificada colaboração com Deus, a benefício da humanidade. E assim, meus irmãos, com este texto sobre Jesus, convido a todos a entrar em prece conosco. Senhor Jesus, nosso guia, modelo, mestre maior, aqui estamos nesta noite, humildemente, falando um pouco dos seus ensinamentos. Ampara-nos, proteja-nos, envolva a nossa irmã que irá fazer a explanação desta noite. Que cada palavra que ela pronunciar possa ser um bálsamo para as dores da nossa alma e possa sarar, acalmar os nossos corações aflitos. Nos envolva, Senhor, nos proteja e, com a sua permissão, damos início à explanação de hoje. Continue conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, e graças a Deus. E assim, meus amigos, vamos chamar a nossa amiga Andreia. Oi, Andreia, seja muito bem-vinda nesta noite. Obrigada. Obrigada, Evelyn. Uma alegria sempre muito grande estar aqui com vocês. Bom, enquanto está aparecendo ali o nosso PowerPoint, nosso tema de hoje, Jesus, nosso guia e modelo.
é uma pergunta. Uma pergunta porque a gente tem por hábito sempre falar, né, que Jesus é nosso guia, que Jesus é nosso modelo, Jesus é nosso mestre. Mas a gente sabe o que é um guia, o que é um modelo? A gente segue esse guia e esse modelo? Como é que está a nossa relação com o nosso mestre? Né? E aí a gente já começa ali observando essa figura, né? Tinha tanta figura bonita para eu colocar, né, de Jesus, figuras doces, figuras tranquilas, serenas, mas eu optei por essa, que é justamente para a gente lembrar que desde essa época lá atrás, quando Jesus esteve aqui, e nós escolhemos salvar Barrabás e deixar o Cristo ser crucificado. Porque nós estávamos lá, possivelmente, né? Hoje nós estamos aqui defendendo a causa do Cristo. Por que será? Né? O que a gente pode pensar disso? Então, esses 2020 anos que se passaram desde então, e a gente ali começou a aprender um pouquinho do que o Cristo veio trazer para nós. Então, hoje, depois de 2020 anos, a gente já consegue ver nesse nosso irmão mais velho o nosso modelo, o nosso guia. Será que a gente está vivendo isso? E esse é o nosso questionamento da noite. Então, no próximo slide, a gente já começa questionando, né? O que é um guia? Por que nós precisamos de guia? Então, o guia é aquele ser que conhece melhor o caminho, que conhece melhor a região, que conhece melhor o assunto, que conhece algo que nós não conhecemos, que sabe melhor do que nós sobre aquilo e pode nos levar em segurança a algum lugar. Então, seja um guia impresso, né, de alguma coisa que a gente vai procurar, e a gente não vai ficar atirando para todos os lados, a gente não vai ficar procurando uma coisa em vários lugares, a gente vai direto ao ponto porque a gente está se guiando em alguma coisa. Ou um guia, por exemplo, de viagem num lugar desconhecido, que ele conhece toda a região, e ao invés da gente ficar, né, com o Waze, que tem horas que a internet não funciona, e aí ele leva a gente por uma estrada mais longa, o guia não, ele já vai levar a gente no lugarzinho certo, da forma mais tranquila, mais segura e mais rápida. E esses são guias que a gente tem aqui na Terra, né? Guias do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E a gente precisa desse guia justamente para a gente não perder muito tempo e para a gente ir sempre pela estrada mais segura, para a gente ir pelos caminhos que eles vão nos custar menos. E aí, Jesus ele entra nessa história trazendo para a gente justamente esse caminho, né, de quando a gente se depara ali na bifurcação e a gente olha e fala, e agora, para que lado eu vou? Para que lado Jesus está indicando para a gente ir? Talvez esse seja o caminho. Faz sentido, não faz? Então vamos ver. Na pergunta 625, que está no nosso próximo slide, lá do Livro dos Espíritos, foi perguntado qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é muito pequenininha. Jesus. Então, não tem outro. Aí a gente pode lembrar de vários outros avatares que estiveram na Terra, né? Espíritos com muita bondade, espíritos que trouxeram muita informação, que falaram muito de amor, que falaram de caridade, que falaram de coisas belíssimas, assim como Cristo. Porém, Jesus tem duas peculiaridades que fazem com que ele seja, que eu costumo chamar de o top da pirâmide, né? Então, assim, Jesus trouxe para nós a ideia de que Deus não é um ser que pune. Deus não é um carrasco. Deus não está interessado em ver a gente sofrer. Pelo contrário, Deus é o Pai. Lembra? Pai nosso que estás nos céus. Deus é Pai, Deus quer que nós nos eduquemos. E
esse processo de educação que tira essa figura do Criador de um lugar onde ele estaria você estaria até feliz em nos ver sofrendo, né? Para um lugar de pai amoroso que quer o nosso bem e quer que a gente aprenda, para que a gente também possa chegar a uma situação de felicidade. Então, olha que coisa bonita que o Cristo trouxe e que o diferencia dos outros avatares que estiveram na Terra. Fora isso, Jesus também foi o único que falou para todo mundo. Jesus nunca excluiu ninguém. Jesus falava para os homens, para as mulheres, para os ricos, para os pobres, para os excluídos, para as crianças, para os adultos, para os mais velhos. Ele falava com todo mundo. Falava com as pessoas mais simples que o seguiam, falava também com aqueles, com os republicanos, com quem quisesse falar com ele. Ele estava ali para todos nós. Então, nesse sentido, Jesus também foi diferente de todos os outros. Por isso é que sempre que a gente estiver em dúvida de quem seguir, a gente tem o exemplo do Cristo. A gente não precisa ficar procurando. Ele é o guia mais certo, mais certeiro que a gente tem. Então, é o guia que não vai nos colocar em uma estrada esburacada, cheia de falhas. Porque existem vários tipos de guia, né? A gente pode ir a vários lugares, mas nem todo guia nos leva a lugares bons, nem todos os guias nos levam ao lugar onde a gente quer chegar. Então, muitas vezes a gente escolhe o guia errado e a gente acaba indo para lugares não muito bons, para lugares onde a gente preferia não ter passado. Então, é importante que a gente saiba para onde olhar, a quem eu vou seguir, tá ok? Então, isso nos leva à próxima pergunta, que é, para onde este guia nos leva? E a Evelyn já vai botar aí para a gente. Jesus, esse nosso guia, né? Ele nos leva nessa estrada aí do meio, essa estrada reta chamada amor. E a gente pode observar que existem várias outras estradas, atalhos, estradas sinuosas, elas estão ali, né, ao redor disso, porém todas chegam no mesmo lugar. Então, mesmo que a gente se desvie no caminho, a gente vai chegar lá na frente, ali onde tem aquela luzinha, né? A gente vai chegar, todo mundo vai chegar lá, nesse lugar que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, mas no meio do caminho, né, quando principalmente a gente pega esses atalhos, aparecem essas placas de sinalização, cada uma apontando para um lado, que é para a gente ficar um pouco mais confuso, né, e acabar perdendo a rota novamente e indo por outra direção. São as tentações. E a gente lembra novamente da oração, né? E não nos deixeis cair em tentações. Porque quando a gente cai na tentação, a gente se desvia desse caminho reto que é o caminho do amor. E as tentações são muitas, gente. As tentações, elas existem para todo mundo, para todos nós. Elas estão aqui do nosso lado o tempo todo, né? E muitas vezes a gente cai mesmo. A gente cai na tentação da gula, a gente cai na tentação de falar mal da vida do outro, a gente cai na tentação do sexo desvairado, a gente cai na tentação, e quando a gente vai ver, a gente pegou para chegar daqui até 1 quilômetro à frente, a gente teve que percorrer um caminho de 300, 400 quilômetros. Quando a gente chegou, né, a gente vai chegar, mas deu muito mais trabalho, gastou muito mais tempo, gastou muito mais energia. Então, o caminho do amor é o caminho mais reto para a gente chegar nesse lugar lá na frente, que é o final da nossa evolução, né? É o caminho que vai nos levar à felicidade, é o caminho que vai nos levar ao nosso momento de espíritos puros. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Quando a gente começa a falar em evolução, onde nos leva essa evolução, né? Para onde que a gente vai? Aqui a gente está vendo representada a evolução
do ser humano, né? Mas eu estou falando aqui mesmo da nossa evolução enquanto espíritos, desse progredir diário que nós temos. Onde nos leva essa evolução? Pode ir, Evelyn. A evolução, ela é uma jornada em direção à comunhão com Deus. Então, lá na frente, naquele pontinho de luz que a gente chegou no caminho do amor, ali na frente nós vamos estar em comunhão com Deus. Evelyn está vendo aí? Pode passar. O que significa estar em comunhão com Deus? Né? Jesus falava, eu e o Pai somos um só. Ele não estava dizendo que ele não foi criado também por Deus como nós. Ele estava dizendo que ele estava em tamanha comunhão com Deus, em que ele se sentia assim tão sintonizado, compreendendo tanto a figura do Pai, que é como se fosse uma coisa só. A gente pode ver isso no nosso dia a dia de uma forma bem mais simplesinha, com aquelas pessoas que a gente tem muita afinidade. E aí a gente estar perto dessa pessoa é muito agradável, e a gente, às vezes, a pessoa vai falar e a gente já só dá uma olhadinha e já entendeu o que a pessoa queria dizer. Né? É uma comunhão, é uma sintonia que a gente tem, uma compreensão do outro que faz com que a gente se entenda. Né? E é isso que Jesus estava falando para a gente. Lá no final da estrada, a gente vai estar indo em direção à comunhão, uma perfeita comunhão com Deus. Já pensaram que coisa linda? A gente olha uma praia, a gente olha um pôr de sol, a gente olha situações assim, né? Que às vezes a gente fica olhando e dá uma sensação boa. Aqui na esquina da minha rua tem uma mangueira que ela toma praticamente o quintal todo dos donos ali daquela casa, e ela chega a cair para a rua de tão grande, de tão frondosa que ela é. Então, toda vez que eu olho para aquela mangueira, eu sinto a presença de Deus, sabe? Aquela coisa grandiosa, assim, que você fala, gente, o homem não conseguiria criar uma coisa tão linda assim. Agora, isso é uma coisinha simples, né? Uma mangueira na casa do meu vizinho. Imagina a gente compreender Deus, a gente se sentir em comunhão com o Pai. Que bem-estar, que coisa boa que isso deve trazer para a gente. Mas vamos mais um pouquinho à frente. Se Jesus é o nosso guia, e quem quer um guia é porque está disposto a se deslocar, o que é seguir Jesus? A gente esqueceu de falar disso, né? Ninguém procura um guia para ficar sentado. A gente procura um guia porque a gente quer chegar em algum lugar. A gente quer buscar, a gente quer conhecer, a gente quer ir adiante, e para isso a gente vai precisar levantar do conforto da nossa cadeira, do nosso sofá e ir para onde desejamos. Então, se nós estamos procurando um guia, é porque nós estamos dispostos a nos deslocar, nós estamos dispostos a nos movimentar na direção disso que a gente deseja. Assim sendo, o que significa então seguir Jesus? O que significa, vamos dizer assim, contratar Jesus para ser o nosso guia? Onde é esse lugar que a gente quer chegar e que Jesus pode levar a gente? E que vai dar trabalho para chegar lá. A estrada é longa, às vezes a estrada é esburacada, mas não tem jeito, a gente chega, né? E a resposta para essa pergunta ela é bem simples. É pautar a vida sobre esses valores do Cristo, de modo que não seja mais necessário adoecer. André, adoecer, o que tem essa história de adoecer com Jesus ser nosso guia? Qual a relação disso? Vamos pensar. Quando nós estamos fora do caminho do Cristo, nós não estamos usando o nosso mestre como guia, né? Nós estamos vivenciando a maledicência, a inveja, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. A gente está com isso tudo bem exacerbado, bem gritando dentro da gente.
nós estamos com nossa alma, né? Nós mesmos estamos adoecidos, né? É uma alma adoecida por todos esses sentimentos que não são condizentes com a paz, com a serenidade. E aí, quando a gente está envolvido nisso tudo, a gente se maltrata, a gente maltrata o outro e a gente acaba trazendo para a nossa vida situações difíceis que nos fazem adoecer. Como assim? Se eu crio uma situação com alguém ou comigo mesmo em que eu maltrato o meu corpo ou o corpo do outro, eu estou criando no corpo físico e no corpo perispiritual uma lembrança disso que eu estou cometendo, desse ato que não é bacana, porque eu estava adoecida por esses sentimentos. Logo, eu vou ter que refazer, reorganizar esses órgãos que eu lesei. Seja porque eu maltratei o meu próprio corpo, porque eu não estava nem aí. Então, se eu não estou nem aí, eu faço o que eu quiser, eu dou vazão total aos desejos da carne, e com isso eu vou acabando mais rápido com o corpo que me foi emprestado. Seja porque eu maltratei alguém e eu vou ter que reparar isso, e aquilo que eu fiz para o outro fica... Quando a gente diz que fica marcado no nosso corpo perispiritual, a gente fica sempre com a imagem, né, como se ficasse uma tatuagem, tatuado no corpo perispiritual, aquilo que a gente fez. Não, é como se a gente ficasse impregnado por essa lembrança, por essa atitude ruim que a gente teve, e a gente fica ligado com o outro, em sintonia com o outro, porque o outro também está lembrando disso tudo, né? O corpo dele foi lesado. Então, quanto mais a gente caminha em direção a essa comunhão com Deus, quanto mais a gente consegue trilhar pelo caminho do amor, menos estamos em condição de adoecer, seja do corpo físico, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Então, assim, a tendência é a gente ficar cada vez mais seres saudáveis, seres homens de bem, seres felizes, seres em comunhão com Deus. Então, vamos lá, Evelyn. Essa construção, gente, desse passo a passo, dessa evolução, desse progresso diário que a gente faz caminhando com Jesus, é uma construção pessoal, intransferível e inadiável. Ou seja, quem tem que fazer isso sou eu. Não dá para eu colocar toda a minha experiência dentro de uma caixinha, dar um lindo laço e dar isso de presente para alguém. Por mais que você ame o seu filho, não vai conseguir transferir para ele aquilo que é seu aprendizado. Você pode colocar à disposição dele aquilo que você já aprendeu, para que ele possa aprender também com essa oportunidade maior de conhecer o que você já passou. Mas só ele vai poder escolher. Lembra que a gente tem livre-arbítrio? Só o outro pode escolher se vai querer ou não vivenciar aquela situação. Principalmente porque a gente não costuma acreditar que com a gente vai acontecer da mesma forma que aconteceu com o outro, né? Principalmente pai e mãe, né? A gente fala assim, não, aconteceu assim porque você não soube fazer, eu sei fazer. Comigo vai ser diferente, eu sou diferente de você. Então, a gente precisa passar por essas experiências. E o mais importante disso tudo, falta um pouquinho, Evelyn. O mais importante disso tudo é que essa construção ela é inadiável. Então, assim, não dá para a gente deixar para amanhã. Não dá para a gente ficar esperando a próxima encarnação. A gente precisa fazer isso hoje, começar agora. Eu vou conseguir fazer tudo nessa encarnação? Não, a gente já sabe que não é assim que a coisa funciona. Mas a gente pode sim
começar a mudar alguma coisinha hoje. O que é aquilo que te incomoda? O que é aquilo que você sabe que faz com que você esteja adoecido, com que você seja um ser nesse momento adoecido? O que você pode fazer para ser diferente nesse momento? Um pedacinho, um pouquinho, uma coisinha simples, pequenininha. Como a gente está vendo aqui, né, o caminho só existe quando você passa. Então é importante que a gente faça uma coisa pequena para que o caminho possa ir acontecendo. É preciso que a gente dê o primeiro passo, para depois dar o segundo, para depois a gente chegar num lugar onde a gente fala assim, me acostumei a fazer desse jeito, olha que legal. Nem percebi que estava fazendo assim. E aí a gente internalizou esse aprendizado. E de vez em quando a gente vai cair novamente, mas não tem problema, a gente levanta e tenta novamente. Ok? A gente faltou a letra R aqui nesse slide, tá? Onde encontrar Jesus? A gente encontra Jesus nessa máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seria possível amar ao próximo, ou melhor, amar a Deus sem amar o próximo? Como a gente faria isso, né? Uma coisa, ela está totalmente atrelada à outra. Deus é o criador de tudo que existe. Logo, ele está em tudo que existe. Lembram daquela história? Não cai uma única folha sem que Deus o saiba. Não cai um fiozinho do nosso cabelo sem que Deus o saiba. Porque Deus fica ali tomando conta de tudo, né? Não, porque nós estamos todos, tudo envolvido nessa coisa da criação. Então, as coisas estão totalmente conectadas e relacionadas. De onde se conclui que nós, o nosso próximo, e nós próximo do nosso próximo, nós também estamos e fazemos parte de Deus. Então, se eu não amo o próximo, se eu não me amo, eu não estou amando a Deus. Eu não posso ignorar que as plantas, os animais, os outros seres, mesmo aqueles seres chatos, aqueles seres que perturbam a gente, aqueles seres que fazem muita maldade, tanta maldade que a gente custa até acreditar que é ser humano. Mas mesmo todos esses seres, inclusive, conto a vocês, barata e coronavírus, tudo é parte da criação, tá? Parece que não, mas senão a gente tem que admitir que existe uma outra força aí duelando com Deus, mas não é, tudo isso faz parte da criação e tem algum sentido, então é necessário que a gente ame. A gente não quer o vírus, a gente não quer deparar com uma barata na madrugada, mas a gente precisa compreender que todas essas coisas fazem parte de Deus. Então, elas precisam ser compreendidas e respeitadas, né? E aí nós vamos ali para esse momento, né, em que nós compreendemos que Jesus é o guia maior, a gente não tem como fugir disso, e nós precisamos desse modelo, né? Qual a diferença de guia para modelo? O guia é o que vai indicar o caminho que a gente vai seguir, o caminho mais seguro, o caminho mais tranquilo, o caminho melhor para a gente seguir. E o modelo é aquela coisa assim, vou fazer um desenho, vou tomar alguém ou alguma coisa como modelo e eu fico olhando para aquilo e desenho, para aquilo e desenho. E o meu objetivo final é que isso que eu estou fazendo fique o mais próximo possível daquele modelo que eu utilizei. O meu desenho ou a minha obra, qualquer coisa que eu vá fazer, tem que ficar o mais parecido possível. Só que a gente ainda é criança nessa estrada da evolução. A gente ainda está dando passos iniciais, não muito iniciais, tá, gente? Não vão ficar achando também que a gente acabou de ser criado, porque a gente também já é cascudo aí, velho de guerra de outras encarnações. Mas ainda falta tanta coisa que a gente pode se considerar criança, né? A criança que se lambuza com um sorvete de chocolate
e tá ali rindo, feliz, né? Alegre com aquilo tudo. E a gente fica assim, a gente curte as delícias da matéria, se lambuza com todas as delícias da matéria e fica feliz com aquilo. A gente acha que aquilo é o máximo. E às vezes a gente até pensou em fazer de outra forma, mas vão achar que eu sou bobo, que eu sou trouxa. Não. Quando a gente está assim, muito se deliciando com as coisas da matéria e tem outra forma de fazer, né? Eu estou só me importando em deixar a matéria satisfeita, plenamente satisfeita os meus desejos, eu não estou conseguindo fazer esse cara crachá da minha obra com o meu modelo, que é Jesus. Então eu olho para Jesus e muita gente costuma falar assim, não, mas se a gente vai se comparar com o mestre, vai se comparar com Jesus, ó, tá lá em cima nessa evolução, eu tô muito longe dele, nunca que eu vou conseguir fazer isso. Quando a gente olha para o nosso modelo, a gente tem que falar assim, nossa, Jesus está lá na frente, olha onde ele já chegou, o que eu vou fazer para chegar lá também? É assim que a gente tem que agir. É assim que a gente vai ser quando a gente realmente tiver Jesus como modelo. Ao invés de achar que ele está muito longe, não, ele está aqui perto de mim, me dando a mão, me levando no colo dos momentos difíceis para que eu possa chegar lá. E, poxa, eu admiro tanto, 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 tanto essa figura que eu quero ser igual a ele. Então, na hora em que a gente ficar em dúvida, a gente pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a atitude do mestre nessa situação? O que ele escolheria? O que ele pensaria? E aí a gente acaba conseguindo escolher melhor. Porque se os outros, que são crianças como eu, me acharem boba, tudo bem. Porque o meu foco é na estrada, é no Cristo e não nos outros. Então, gente, é hora da gente começar a olhar para Jesus com essa admiração, com essa vontade de ser igual. E, lembrando, vontade de ser igual porque ele é o nosso modelo, e levantando da cadeira e começando a caminhar porque ele é o nosso guia. Senão ele vai embora, vai lá na frente, quando ele olhar para trás, fala assim, pediu para eu guiar e não me seguiu? Como assim? Vai lá, Evelyn. Que aí a gente começa a pensar em promessa e ação, né? A gente tem por hábito ficar muito preocupado, né? A gente fica na preocupação. A gente fica ali remoendo, e a gente promete, eu prometo que eu não faço mais, eu prometo que amanhã eu começo tal coisa, eu prometo para mim mesmo que na virada do ano eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. E aí a gente fica aqui, ó, pensando, prometendo, e não age. A promessa, ela só livra a gente da nossa própria culpa. O que faz com que a gente caminhe é a ação. Quando a gente olha aqui para esse desenho, a gente vê que essa bolinha vermelha, o que será que vai acontecer quando ela tocar nos outros pêndulos, né? Todos vão se mexer um pouquinho, todos vão reverberar a ação que ela vai ter. Então, quando Gandhi falou que para a gente ser aquilo, a mudança que a gente quer ver no mundo, era disso que ele estava falando. A gente precisa de ação. A gente precisa começar a fazer agora. Porque quando eu mudo a minha atitude, o outro que está perto de mim tem que mudar a atitude dele também. Não tem como o outro continuar fazendo da mesma forma se eu modifiquei. Então é necessário que eu faça alguma coisa. Senão a gente vai ficar sempre sendo as outras bolinhas, né? Aquelas que reagem à ação de alguém. E como a gente viu, né, que a construção é pessoal, intransferível e inadiável,
a ação tem que ser nossa. Na nossa evolução, a ação tem que partir de nós, cada um individualmente. Pode ir, Evelyn. E aí a gente vai começar a falar de dever, né? A gente tem, quando a gente fala em dever, a gente às vezes começa a pensar na obrigação, em alguma coisa que vem de fora para dentro. Alguém me obriga a fazer alguma coisa. Só que o dever, ele tem mais a ver com a nossa própria consciência. O dever, ele vem de dentro para fora. Ele faz parte de nós. Quando Jesus esteve aqui na Terra, né, ele se comprometeu a vir aqui, a passar por tudo isso que a gente já imaginava que fosse passar. E quando ele chegou aqui, ele podia ter desistido, né? Jesus também tinha livre-arbítrio. Ele também podia desistir se ele quisesse. Mas Jesus já tinha um conhecimento tão grande, né, que ele não ia perder a oportunidade daquilo que ele pegou como missão, né? Ele veio para cuidar da gente. Então, esse dever interno, essa coisa que ele tinha com ele, fez com que ele ficasse aqui até o final. E nós também temos isso. Então, o nosso dever sempre nos coloca na condição de eu vou fazer isso porque eu entendo que isso precisa ser feito. E não porque alguém está me obrigando. Quando alguém está me obrigando, é porque tem alguém tomando conta, sabe? O dever é aquela coisa que a gente faz, mesmo que ninguém esteja tomando conta da gente. Eu me comprometi de que eu ia fazer e eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu me comprometi. Isso é o nosso dever. Então, vamos lá, vamos adiante. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Isso está lá no Evangelho, na parte Sede Perfeitos, que fala sobre o dever. Então, o dever, isso parte de mim, e primeiro eu tenho essa obrigação comigo, e depois eu tenho essa mesma obrigação com as outras pessoas, né? Eu me comprometi com você, eu falo para mim mesmo que eu tenho que fazer isso, e logo em seguida eu lembro de você nessa relação. Então, isso é o dever. Tem uma historinha de Jesus bem interessante, está no próximo slide, que está lá em Mateus, no capítulo 21. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Por quê? Lembra da promessa e da ação? O segundo prometeu, mas não fez. O primeiro até foi um pouquinho mal criado, né? Disse que não ia e tal, mas depois ele repensou e o dever falou mais alto e ele entrou em ação e foi lá e fez. Então, gente, no nosso dia a dia, na nossa evolução, o que importa não é o que a gente fala que vai fazer, não são as grandes ideias que nós temos para nós e para os outros e para o planeta, é aquilo que a gente faz, aquilo que efetivamente a gente executa. Às vezes a gente começa até a executar de má vontade, a gente nem queria, mas depois a gente compreende, vai lá e faz com gosto. E é importante demais que seja dessa forma, se a gente quiser crescer, se a gente quiser estar com o Cristo, se a gente quiser ter a honra de se dizer cristão. Vamos lá, já chegando ao nosso finalzinho, o próximo slide. Isso aí está no livro Jesus e a Atualidade. É um livro ditado por Joana Pradivaldo. Nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Se não vai fazer, não promete.
Se não vai fazer, fica na sua. Se prometer, faça. Se disser que vai, vá. Se disser que vai fazer, faça. Se prometer para uma criança, cumpra. Enfim, tudo aquilo com que você se comprometer e com quem você se comprometer, deixa o dever falar mais alto. Deixa que a ação aconteça. Jamais permaneças inoperante num lugar já conquistado. Segue adiante. Essa daí é bacana, né? Senão a gente chega e fala assim, ai, consegui, eu não falei mal de ninguém hoje. Que legal, não falou mal de ninguém hoje? Aproveita e amanhã passa 2 dias sem falar, amanhã e depois. Estipula uma nova meta para você mesmo. Mas não para nunca, porque o processo de evolução ele é contínuo. Então, tudo que a gente aprende faz só com que a gente fique mais apto a ir adiante, a aprender mais ainda. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te libera dos conflitos e das dúvidas. Às vezes a gente fica muito ansioso, né, querendo resolver alguma coisa, mas a gente não quer abrir mão de nada, a gente não quer fazer nenhum sacrifício. E aí é justamente nessas dificuldades, nessa parte mais difícil, é que a gente fica mais em paz. Às vezes dói muito alguma coisa que a gente vai fazer, mas depois que aquilo passa, o ganho que a gente teve foi tão grande, que a gente olha para trás e fala, valeu a pena. Pegando assim o que a gente está vivendo na atualidade, né? Um dia a gente vai olhar para isso tudo, para todas as dores que nós estamos passando e vamos falar, puxa, enquanto humanidade nós precisávamos disso. Olha o quanto a gente cresceu, olha o quanto a gente amadureceu com tudo que passamos. E é assim que a vida acontece. Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem. Aquilo que eu faço é para mim, aquilo que o outro faz é para ele. Eu posso dividir com o outro a minha alegria, eu posso dividir com o outro o fruto do meu trabalho, mas o aprendizado e o amadurecimento não tem como. Não tem como ser feliz com o bem que o outro fez. A gente pode se sentir aliviado porque foi ajudado, mas quem vai sentir alegria e felicidade vai ser quem fez a caridade, quem conseguiu conquistar mais um pedacinho, né, da sua evolução, quem conseguiu vencer a si mesmo em algum vício, quem conseguiu ir além. Então, esse vai fruir da sua alegria e da sua felicidade por essa conquista. No nosso último slide, para a gente lembrar que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o nosso dever enquanto cristãos. Foi Jesus que trouxe essa ideia para a gente. Jesus, lembra? Aquele que a gente está querendo como modelo, que a gente está querendo fazer igual. Jesus, aquele que a gente diz que é o nosso guia. Então, que a gente tem que seguir a estrada que ele aponta. E a estrada que ele aponta é essa. A gente amar o outro que está próximo da gente, mesmo que esse próximo esteja bem longe daqui, né? É amar a todos como a nós mesmos. É conseguir enxergar no outro alguém igual a mim. É conseguir olhar para alguém que faz muita maldade como alguém que também vai chegar um dia lá na frente e estar em comunhão com Deus, assim como Jesus está. Assim como nós estaremos também. Cada um no seu tempo. Então, gente, que a gente possa parar nesse momento e se perguntar: eu estou fazendo do Cristo o meu modelo?
Eu estou olhando para Jesus e querendo ser como Ele? Eu estou fazendo do Cristo o meu guia? Eu olho para Jesus e sigo na estrada que Ele aponta, porque eu quero ser igual a Ele? Ou eu estou aqui só admirando de longe e falando assim, nossa, deve ser super legal ser igual a Jesus. Bacana, né? O mestre conseguiu chegar lá, estar em comunhão com Deus. Bacana. Mas a gente não se movimentar, a gente não vai chegar também. Então, o meu convite é que a gente faça essa reflexão, que a gente pare para pensar o que é que eu não estou fazendo nesse momento, o que é que eu posso fazer a partir de agora. Se eu não estava fazendo até agora, o que eu posso fazer a partir de agora para que Jesus seja efetivamente o meu modelo e para que efetivamente eu possa deixar que Jesus me guie na senda do bem. E aí, quando a gente tiver essa resposta, a gente é só entrar em ação, sair das nossas promessas e começar a cumprir o nosso dever de estarmos aqui na Terra. Eu espero que tenha sido agradável para todos, como foi para mim, e uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. Beijo, obrigada. Evelyn? Olha, foi ótimo. Obrigada. Adorei, aprendi muito. A gente tem que realmente parar de fazer promessas e partir para ação realmente. Que promessas a gente tá bem, nós estamos bem de promessa. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui dos nossos irmãos, amigos. Deixa eu colocar aqui que o Sander comentou. Andréia sempre com importantes reflexões. Muito bom. Pois é, muito bom mesmo. Aqui também a Carla Loyola. Ótimas colocações. Verdade. Legal. Claudete Maria, excelentes reflexões. É isso aí, a gente assim, às vezes a gente tem até vergonha, infelizmente, de fazer até o bem. Isso é coisa de gente boba, né? Olha só a que ponto nós chegamos para a gente não cumprir, para a gente não partir para a ação da promessa. E foi excelente suas colocações, Andréia, muito obrigada por esta noite esclarecedora. É sempre bom ouvi-la. Eu que agradeço estar com vocês. Obrigada. Bom, meus irmãos, então nós vamos agora convido todos mais uma vez para a nossa prece de encerramento. Muito agradecida, porque toda quarta-feira é um aprendizado para a gente. E isso é muito, muito importante para as nossas vidas. Estou nem de tartaruga. Tartaruga é mais rápida. Então, assim, que você, assim como eu, está a passos lentos, então Jesus, esse momento, para chamar a nossa atenção, olha, eu estou aqui, pega minha mão, e a gente se recusa a pegar muitas vezes. Então, nosso agradecimento pela mensagem de hoje que a Andréa trouxe. E, como somos eternos pedintes, vamos agradecer e pedir. Senhor Jesus, aqui agradecidos estamos por este momento que nos trouxe a lucidez dos seus ensinamentos. Envolve e abençoe a nossa irmã Andréia. Envolva todos nós que estamos a passos muito lentos de chegar o mais próximo de Ti, Senhor. Nos ampare, não nos deixe esmorecer na caminhada, que muitas vezes nós estacionamos
mas que nós tenhamos força, assim como aquele pêndulo que bate nos outros pêndulos e nos joga para frente. Nos ampare, nos envolva, a todos que estão neste momento conosco e aqueles que irão assistir depois. Agradecidos, e em nome de Deus, Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e Dias da Cruz, damos por término o estudo, a palestra da noite de hoje. Continue conosco, hoje, agora e sempre, e graças a Deus. Muito obrigada, meus amigos, e até a próxima, se Deus quiser.